Meus caros alunos, caríssimos alunos, estamos a abrir aqui nosso encontro de hoje, aula de hoje, dinâmica do conflito entre id, ego e superego. Este será o universo em que nós conversaremos. Antes de dar prosseguimento ao nosso trabalho, informes paroquiais. Primeiro, a partir de hoje, eu deixo de produzir aquele instrumento didático-pedagógico que fala de limites e possibilidades. Já fizemos um bom uso dele, já possuímos uma cultura, um conhecimento, informações básicas a respeito dos limites da teoria freudiana e das possibilidades. Esse instrumento, esse recurso didático-pedagógico, a partir de hoje, não será mais utilizado. Um outro recurso que eu estou a retirar, autoanálise. Autoanálise, fizemos uma boa experiência nos módulos anteriores, do 1º ao 5º módulo, e a partir agora, desse 6º módulo, deixo de produzir um instrumento didático-pedagógico voltado para autoanálise. Deixo também de produzir aquele recurso, aquele texto síntese tirado do mapa mental. Entraremos agora apenas com o artigo retirado do blog do Instituto Brasileiro de Terapias Holísticas, sempre aquele artigo que nos orienta, um artigo estruturado que se apresenta no nível básico para a compreensão de todos. Com esse nós vamos continuar. Então, estou a retirar limites e possibilidades, exercícios de autoanálise e o texto síntese dos mapas mentais. Por outro lado, vou investir mais no roteiro do nosso trabalho, do nosso encontro, que ele sempre se volta para 3 questões significativas, de acordo com o tema do dia, da aula. Vou reforçar, aprimorar mais o roteiro. Roteiro por quê? Porque ele elabora 3 questões e ao longo da nossa reflexão nós somos convidados a buscar informações para os questionamentos ali identificados. Entendo como roteiro, eu entendo o lugar das 3 questões, dos 3 questionamentos que são colocados como colunas, como referenciais para pensarmos as informações que são trabalhadas. Então, reforçarei esse instrumento didático-pedagógico, chamado de roteiro, voltado para questionamentos, sempre a partir de hoje, em anexo, além do artigo do blog do Instituto Brasileiro de Terapias Holísticas, colocarei em anexo um artigo eletrônico. Evidentemente, os artigos eletrônicos se apresentarão sempre num nível intermediário, já que nós temos no blog do Instituto um artigo no nível básico, o blog do artigo retirado do Instituto Brasileiro, ele está sempre no nível básico. Então teremos um acréscimo, sempre apresentarei um artigo tirado das revistas eletrônicas, que com certeza estarão no nível intermediário. Tentarei deixar mais para frente artigos no nível avançado. Nesse período, vamos explorar o nível intermediário. Sempre que puder também, trata-se de uma novidade, nós vamos mergulhar aos poucos na literatura freudiana. Sempre que puder,
Vamos trazer resenhas, reflexões das obras produzidas por Freud. Sempre que puder. Será sempre um complemento. Mudo também o tamanho das letras das nossas apresentações e dos nossos recursos. Tentarei manter no tamanho padrão, tamanho 12. Acredito que de bom tamanho para todos. Se bem que a tecnologia tem recursos aí em vocês na leitura de aumentar ou diminuir conforme o critério de vocês. Perfeito? Estamos mais ou menos com 120 aulas trabalhadas. Estamos atingindo essa marca de 120 aulas. Hoje, pelos meus cálculos, nós estamos trabalhando 119. É a 119. Então, estamos atingindo a marca de 120 aulas entre hoje e amanhã. Dizia a vocês que o nosso curso tem uma proposta que já foi apresentada no início para vocês com 12 temas. Eu imagino, cada tema, cada módulo, por um período. Por isso que eu calculei que o curso nosso, com duração de 1 ano a 1 ano e meio. Então, nossa meta é trabalharmos 200 aulas. 200 aulas. Se nós já temos 120 aulas, faltam-nos 80 aulas, que eu assim as dividirei. 40 aulas vou dedicar a uma narrativa, a uma proposta provocadora, didático-pedagógica, numa perspectiva de nível intermediário. As 40 últimas aulas as provocarei no nível avançado, para que a gente possa sentir os degraus. O que é o nível básico, o que é o nível intermediário e o que é o nível avançado. Por que estou a fazer? E por que estou a projetar essas metas? Porque estou a entender que os módulos iniciais, os 5 primeiros, nos deram uma base para andarmos com tranquilidade no nível básico. Desde que vocês, nossa comunidade em aprendizagem, tenha caminhado dentro dos nossos acordos. Não passando por cima de brasa. Não pode se passar rapidamente sobre as brasas porque a gente queima os pés. A expressão passar sobre brasas dá a ideia de que a gente tem que passar de uma maneira aligeirada, e não é verdade. Mas não acredito que nós não atropelamos as provocações de atividades, de exercícios conduzidos até vocês. Eu imagino que cada um tenha feito cada uma das atividades propostas. Evidentemente, escolhendo o nível, só o básico, ou só o intermediário, ou só o avançado. Mas que tenham experimentado criar uma familiaridade com os conteúdos apresentados. Cada vez mais, vou apresentar a vocês uma cultura de síntese. Então, temos pela frente mais ou menos 40 aulas, 40 para o intermediário, 40 reservadas para o nível avançado. Combinados? Com isso, nós temos pela frente abril, maio, junho, julho e, se precisar, entraremos em agosto. Então, provavelmente em agosto, estaremos atingindo a meta de 200 aulas dadas. Com isso, nós temos o nosso curso do começo, meio ao fim, executados. Já em condições, então, final de agosto, das certificações conforme a empresa Instituto Brasileiro de Terapias Holísticas tem combinado com vocês. A parte administrativa não é da minha competência, mas a parte pedagógica. Do ponto de vista pedagógico, então estou a dizer a vocês, final de julho, agosto, estamos terminando o nosso pacote.
do curso de psicanálise 2024. Evidentemente, muitos precisarão ainda dos meses de setembro, outubro, novembro, até dezembro, para fechar os trabalhos, executar as autoavaliações, experimentarem os gabaritos, as respostas e garantirem uma proficiência nesse conhecimento. Minha intenção desde o início era fazer um curso diferenciado, fora da lógica da educação tradicional, aquela proposta de conteúdos dentro de uma linearidade. Nós quebramos muito, utilizamos muitos recursos, muitas reflexões, muitas narrativas, pegando de diversos pontos, diversas conexões, mas acredito que nosso objetivo está muito próximo de ser atendido, de se tornar exitoso, de modo preferencial para todos. Esse é um curso, deixando a falsa modéstia de lado, para vocês a cada ano revisitarem com o material que vocês receberam. Esse universo que nos foi proporcionado de trabalhar com diversos gêneros artísticos e culturais permite uma multiplicidade de conexões e de insights, de amadurecimento, de crescimento intelectual. Ao mesmo tempo, crescer intelectual e crescer do ponto de vista da ética e da moral. Vamos colocar o nosso conhecimento, a nossa profissão a serviço daqueles que necessitam, tanto necessidades individuais quanto necessidades coletivas. Vocês se deram conta da última aula como é possível pensar a psicanálise, como é possível pensar a realidade a partir da psicanálise, pensar o coletivo a partir da psicanálise. Lembrando que cada um aqui se encontra com seus propósitos, com seus interesses, com suas intenções. Importante é o nosso abastecimento. O importante é nós criarmos créditos para que a gente possa ser reconhecido na nossa competência. Na nossa competência, nossas habilidades. Tenho insistido desde o início como é importante descobrir as habilidades que me são de direito por dom, por herança, por DNA. Devo sobreviver a partir das minhas habilidades inatas, desde que eu as descubra. Em descobrindo as habilidades, vou transformando, vou conectando as habilidades, transformando um conjunto de habilidades em competências. Competência que me garante uma identidade comigo mesmo, com o meu entorno, com as pessoas mais próximas, e se vou para o mercado, Evidentemente, como dizia a vocês no início do nosso curso, muitos estão a fazer o curso e são jornalistas, grupo da área médica, enfermeiras, temos médicos fazendo curso, advogados, empresários, estudantes de diversas graduações, um bom grupo também que retomou os estudos ultimamente, com formações no passado em graduação. Temos muita gente também em termos de nível médio, ensino médio acabado, mas que procuraram uma profissão do ponto de vista de um curso livre que pudesse dar competências e habilidades. Esse é o nosso universo. É um universo muito rico. Então, todas as profissões aqui presentes, todas elas podem se beneficiar
desse conhecimento da psicanálise. Um filtro de leitura de realidade, uma chave de interpretação das relações, uma chave de interpretação à semelhança e muito próximo da filosofia, uma chave que procura dar sentido às nossas relações, que procura conectar as nossas fragmentações. Bem, diante desse breve sermão pedagógico, vamos ao nosso trabalho de hoje. Então, vejam das inovações, retiramos limites e possibilidades, retiramos exercícios de autoanálise, retiramos textos de síntese de mapas mentais, introduzimos o roteiro com mais caldo pedagógico, o roteiro, introduzimos a presença de artigos de revistas eletrônicas em nível intermediário. Sempre que puder, estaremos a anexar abordagens à literatura freudiana. Lembrando, nesses dias atingiremos a cifra de 120 aulas dadas, oferecidas a vocês. Meta, 200 aulas para o nosso curso. Provavelmente pode ser que a gente passe um pouquinho, mas a projeção meta 200 horas aulas ou 200 aulas. Hora aula é mais simbólica, mas 200 aulas, 200 encontros. Da seguinte maneira, 40 serão utilizadas para propostas didático-pedagógico na perspectiva da psicanálise em nível intermediário e 40 propostas didáticas, pedagógicas em nível avançado. É importante que a gente tenha esses três, vamos dizer assim, três cobertores. Cobrir a nossa competência com o básico para aquecer o nosso conhecimento, cobrir as nossas competências e habilidades com o manto do intermediário, para aquecer competências e habilidades, e cobrir o nosso corpo com o manto do avançado, para aquecer competências e habilidades. Bem, vamos ao nosso trabalho de hoje. Bom dia! Pensamento de hoje: ideias sempre a mudar, ideais sempre a permanecer. Transpirar desafios e traduzir desafios em aprendizagem, mais que memória e expertise, é uma experiência de transcendência para além dos limites. Para além dos limites da linguagem que nos habita. Pense nisso. Tenhamos um bom dia, paz e bem. Vamos ao nosso texto de reflexão do bom dia. Ideia sempre a mudar. Ideia sempre a mudar. E ideais sempre a permanecer. Transpirar desafios e traduzir desafios em aprendizagem, mais que memória e expertise, mais que inteligência e expertise, é uma experiência de transcendência, para além dos limites da linguagem que nos habita. Esse pensamento fala sobre a natureza mutável das ideias e a constância dos ideais, sobre enfrentar desafios e transformá-los em aprendizado, a destacar a experiência que transcende os limites da linguagem. Ao refletir sobre essa citação,
sob a perspectiva da psicanálise, particularmente por meio do conflito entre id, ego e superego, podemos estruturar a nossa reflexão. O id representa os desejos e impulsos primários. Na perspectiva do id, as ideias sempre a mudar podem ser vistas como a busca incessante por satisfação imediata e prazer. Os ideais sempre a permanecer. Entretanto, podem ser interpretados como os desejos fundamentais inalterados ao longo da vida. Aqui vamos fazer uma correção para não perder. Os ideais sempre a permanecer. Relação ao ego. O mediador entre o id, o superego e a realidade. O ego reconhece que, embora as ideias possam mudar à medida que interage com a realidade, os ideais servem como um norte, guiando o comportamento em busca de objetivos a longo prazo, dentro de limites socialmente aceitáveis. Superego encarna os ideais e normas sociais internalizadas. Os ideais sempre a permanecer refletem os valores morais e éticos estáveis que o superego busca impor, muitas vezes em conflito com os desafios do id. O processo de enfrentar e superar desafios pode ser analisado por meio do conflito e da negociação entre o id, que busca evitar o desconforto e obter prazer, e o ego, que avalia a situação realista e procura soluções pragmáticas, e o superego, que julga ações com base em padrões morais. A psicanálise sugere que o aprendizado e a memória não são apenas cognitivos, mas também emocionais e inconscientes. O ego usa a memória, a expertise, a inteligência, a expertise, para tomar decisões informadas, enquanto o id e o superego influenciam essas decisões com desejos primitivos e julgamentos morais, respectivamente. A ideia de transcender os limites da linguagem aponta para a importância dos processos inconscientes e pré-verbais. A psicanálise valoriza a exploração do inconsciente, reino do id, reconhece que muitas experiências e conflitos existem além da capacidade da linguagem expressar, requerendo o ego para navegar e o superego para dar significado ético. O conflito entre id, ego e superego pode ser vivido e resolvido em um nível que transcenda a linguagem, por meio de símbolos, sonhos e atos falhos. A psicanálise ensina que a compreensão profunda de si mesmo e do mundo ao redor muitas vezes ocorre fora dos limites da linguagem consciente, em uma dimensão onde essas estruturas psíquicas interagem de maneira complexa. Pensemos nisso. Passamos agora para a nossa terceira reflexão. Dado o nosso tempo, não vou fazer uma leitura, um áudio do texto a refletir com vocês, apenas a primeira parte. Entendi que era importante resgatar o mito de Édipo, muito próximo do original. O mito de Édipo, tal como relatado por Sófocles em suas tragédias Édipo Rei e Antígona, é uma das narrativas mais icônicas da mitologia grega, explorando temas de destino, justiça e a busca pela verdade. Então, só o primeiro tema, o nascimento de Édipo e a profecia. Édipo nasceu filho de Laio e Jocasta, rei e rainha de Tebas. Antes de seu nascimento, foi profetizado pelo oráculo de Delfos que Laio seria morto por seu próprio filho, que depois se casaria com sua própria mãe. Perturbado por essa profecia, Laio perfurou os tornozelos de Édipo quando ele nasceu e ordenou que fosse deixado para morrer numa montanha. Contrariamente ao desejo de Laio, um servo piedoso entregou o bebê a um pastor, que por sua vez o deu ao rei e à rainha de Corinto, Pólibo e Mérope, que o adotaram com seu próprio filho. Sem saber de sua verdadeira origem, Édipo foi criado como príncipe de Corinto, acreditando que Pólibo e Mérope eram seus verdadeiros pais.
No entanto, já adulto, Édipo foi informado por um bêbado numa festa que ele não era o filho biológico de Pólibo e Mérope. Perturbado, Édipo consultou o oráculo de Delfos, que evitou responder sobre sua linhagem, mas repetiu a terrível profecia de que ele mataria seu pai e se casaria com sua mãe. Para evitar que isso acontecesse, Édipo decidiu nunca mais retornar a Corinto, acreditando que Pólibo e Mérope eram seus verdadeiros pais. E a história continua com vocês. Importante que nós tenhamos conhecimento desse mito para transitarmos, para nos compreendermos dentro da psicanálise. Vamos para o próximo bloco. Nesse bloco nós estamos diante do roteiro, falado no início, já experimentado com vocês. Um roteiro que vai trabalhar a dinâmica do conflito entre o id, ego e superego. O roteiro sempre a sinalizar quais conexões nós temos que fazer para fazer uso do conteúdo que estamos a refletir. Então, 3 grandes questões e para cada um dos questionamentos, 3 considerações didáticas e pedagógicas. Então, veja o primeiro. Como a evolução tecnológica e a era digital influenciam a dinâmica entre id, ego e superego. Interessante, estamos a atualizar esse conflito entre id, ego e superego. Como nós atualizamos esse conflito, id, ego e superego, na perspectiva da tecnologia e do mundo digital. Vejam as considerações, interessante. A segunda questão. Qual o impacto das mudanças socioculturais no século XXI na luta entre desejos pessoais e exigências sociais? Muito interessante. Olhe na perspectiva da psicanálise. Temos a impressão de que cada vez mais nossa liberdade, trocamos a nossa liberdade por segurança, trocamos a nossa liberdade por controle, trocamos a nossa liberdade por poderes de uma minoria que aos poucos vão se estabelecendo e controlando a humanidade. Então a pergunta é interessante. Impacto das mudanças socioculturais e políticas no século XXI. Como fica a questão da luta, dos desejos pessoais, o que eu quero para mim, o que eu busco, e a pressão social. Pressão social, de certa forma, cada vez mais significativa do ponto de vista ideológico. Ontem trabalhávamos uma reflexão a respeito da ideologia. Vocês se lembram desse livro que nós abordamos e já colocamos em mãos de vocês. Vamos à terceira questão. Como a crescente ênfase na saúde mental, que é a onda do século XXI, redefine o papel do conflito, atualiza o conflito entre id, ego e superego na busca pelo bem-estar. Interessante, pergunta inteligente. Precisamos observar as considerações. Então, essas 3 questões, 3 questionamentos, nos colocam no olho do furacão do encontro da aula de hoje, trabalhando a dinâmica do conflito entre id, ego e superego. Vamos para o próximo bloco. Aqui nós temos o nosso mapa mental. Os elementos são conhecidos de vocês, não vou trabalhar muito detalhes, mas vocês observem a dinâmica do conflito entre id, ego e superego. Aqui nós temos então uma breve introdução, o id, o ego e o superego, com o princípio do prazer, princípio da realidade, princípio da moralidade, conflitos psíquicos, tensões e ansiedades que experimentamos, que são gerados, a questão dos mecanismos de defesa como estratégia, temos a questão da ansiedade realista, ansiedade neurótica, ansiedade moral, podemos mergulhar depois nessas ansiedades, o papel do ego em trabalhar o conflito, tem que negociar, e conclusão, em busca de um equilíbrio psíquico e de intervenções terapêuticas quando se fizerem necessárias. Vamos para o próximo bloco. Neste bloco nós temos o artigo retirado do site, do blog
do Instituto Brasileiro de Terapias Holísticas. Disse a vocês a narrativa, essa literatura sempre no nível didático-pedagógico, porque ela se volta para os alunos, portanto, uma linguagem facilitada. Uma reflexão. Em quantas páginas? Vamos observar aqui. Acredito que umas 12 páginas a respeito da dinâmica do conflito. Vale a pena a leitura. Diria, a leitura é imperativa. É uma leitura que o imperativo quer dizer obrigatória, uma leitura obrigatória, necessária, condição de se criar familiaridade. Vale a pena o mergulho? Vale a pena o mergulho. Então, é um texto. Aí, olha, 9 páginas. Perfeito? Vale a pena refletir, reler, revisitar esse material. Como suporte, como substrato para dar suporte ao nosso ensino-aprendizagem. Vamos para o próximo bloco. Nesse bloco nós temos as questões, natureza da psicanálise numa visão freudiana. Aqui ele vai chamar de subpersonalidades, o id, ego e superego. Aqui, o lugar do id na psicanálise, o lugar do ego na psicanálise, o lugar do superego na psicanálise, o conflito que se dá entre os 3 personagens, o que é a primeira tópica, a segunda tópica. Segunda tópica freudiana vai trabalhar os 3 elementos, as subpersonalidades, id, ego e superego. O que significa a dualidade entre o princípio do prazer e o princípio da realidade. Perfeito? Aqui nós temos a nossa proposta de referenciais para complementação. Esse artigo já foi apresentado uma vez, vale a pena. Perfeito? Texto de Alexandre Carvalho, colocado na revista Abril. Super interessante. Vale a pena o mergulho? Com certeza. Um outro texto, vamos ver se ele está disponível. Aqui é um texto também pequeno, a falar do id, superego e ego. Vamos para o próximo texto, que é o que ficará hoje. Primeiro texto já eletrônico, de uma revista eletrônica, que ficará à disposição de vocês, que é esse daqui, o conflito psíquico na teoria de Freud. Então, esse texto ele tem uma linguagem intermediária. Então, todos os nossos alunos, nossos cursistas têm condição de passar por ele. Princípio da inércia, que é interessante, prazer, desprazer. Vai trabalhar um pouco da dualidade presente nas teorias freudianas. Introjeção, projeção, sadismo, masoquismo, transferência negativa positiva, sempre 2 polos, pulsão sexual, pulsão do ego, eros e thanatos. Veja aqui uma série de 2 perspectivas, essa dualidade presente na teoria freudiana. Vale a pena a leitura? Com certeza. Vai estar disponível a vocês. É o primeiro artigo eletrônico dentro dessa nova proposta que está chegando a vocês. Vamos mudar. Nesse bloco nós estamos diante dos informes que permanecem. Aqui nós sempre temos diversos gêneros culturais, produções artísticas e culturais. Então, mitologia grega, hoje nós tiramos o mito de Édipo, já apresentado a vocês. Do ponto de vista da sociologia, nós trouxemos o mal-estar na civilização de Freud, 2 obras de Freud que estão apresentadas a vocês, o mal-estar na civilização, e nós temos 2 obras. Onde está outra? Civilização, aqui, Totem e Tabu, também de Freud. Vamos priorizar hoje a primeira, o mal-estar na civilização. Mas aqui então temos o mito de Édipo, temos o mal-estar na civilização. Apresento a vocês hoje uma mini resenha já é uma coisa pequena, mini resenha, a gente apequena mais a resenha. Uma mini resenha, um conflito, né, de conceitos, mas não deixe de passar a ideia. É importante que tenhamos uma noção do mal-estar na civilização. Depois, uma obra
uma literatura no campo da história, A Civilização do Renascimento, de Jean Delimot, vale a pena a leitura na perspectiva da psicanálise. Temos também, do ponto de vista da antropologia, a obra Totem e Tabu de Freud, que fizemos uma abordagem também nesta aula de hoje, e do ponto de vista dos contos, O Médico e o Monstro Conhecido de Vocês, né? Mr. Dr. Jekyll and Mr. Hyde, de Louis Stevenson. Vale a pena o mergulho. São 5 obras, 5 produções artísticas e culturais que nos ajudam a olhar a realidade na perspectiva da psicanálise. Vamos para o próximo bloco. Neste bloco eu trago a vocês o exercício que nós chamávamos de exercício 2, agora passa a ser apenas exercício, Mal-estar na civilização, produção de Freud, uma proposta de provocação didático-pedagógica no nível básico, intermediário e avançado. Convido a vocês para experimentarem o primeiro nível e o segundo nível. Experimentem o nível básico, leitura, aprofundamento e reflexão. E no nível intermediário, análise, aí estudo de caso, análise, uma conversa entre amigos, provoca uma conversa entre amigos. Opa, vamos ver se eu melhor aqui. Provoque uma conversa entre amigos, estudo de caso. Bom, destacar, analise estudos de caso sobre a formação do superego em diferentes culturas. E aqui, reflexão que pode ajudar a vocês. Então, experimentem o nível básico e o nível intermediário, ok? Vamos para o próximo bloco. Conforme havia prometido a vocês, nós temos 2 textos. Resenhas, O Mal-estar da Civilização, uma reflexão que vale a pena um mergulho antes de ler o livro. Passem por aqui, que vocês, na leitura do livro, vocês farão um proveito maior. Então, é a primeira. Logo que puder, farei um comentário dessa resenha. E uma outra, Reflexões Psicanalíticas sobre Cultura e Sociedade, em Totem e Tabu. A mesma coisa. Apresento a vocês o material. Quando logo que tiver a oportunidade, aí eu voltarei com mais detalhes. Antes de ler a obra, leiam essa abordagem, leiam essa reflexão, leiam essa proposta de síntese. Vai ajudar em muito a caminhada de vocês. Pessoal, com isso, nós terminamos o nosso encontro, a nossa aula de hoje. Muitas novidades, novos realinhamentos e continuamos com o pé na estrada. Esperança, perseverança, transpirar e inspirar. Transpirar e continuar a caminhada. Vale a pena manter os propósitos, renovar os propósitos, alimentar os propósitos. Os ganhos são fantásticos. Vamos à luta. Bom trabalho e até nos vermos novamente.